Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao ODOM, o Observatório do Oriente Médio. Hoje nós vamos conversar sobre as relações diplomáticas entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos foram o terceiro Estado árabe a reconhecer Israel como nação, como Estado soberano. E esse acordo se deu em agosto de 2020. Foi o terceiro país, depois de Egito e a Jordânia. Mas esse acordo, esse reconhecimento para estabelecimento de relações diplomáticas plenas entre esses dois países foi realmente algo novo ou já existiam acordos, já existiam relações anteriores ao acordo de paz, também chamado os Abraham Accords, ou uma tradução bem livre, Acordos Abrâmicos ou Pacto Abrâmico? Então nós vamos conversar sobre isso hoje. E a motivação para esse vídeo foi a inauguração das embaixadas desses países no respectivo parceiro. Então, a inauguração da Embaixada de Israel em Abu Dhabi se deu em 29 de junho desse ano, e a inauguração da Embaixada dos Emirados Árabes ocorreu no dia 14 de julho de 2021, na cidade de Tel Aviv. O estabelecimento das embaixadas de ambas as partes, ela se deu em observância do artigo 3 dos Abraham Accords, que dizia, ainda diz, que as partes devem trocar embaixadores assim que for possível e também conduzir relações diplomáticas e consulares de acordo com as regras aplicáveis do direito internacional. Para adentrarmos com mais detalhes nesse tema, nós vamos seguir, como já é de costume aqui no canal, um roteiro pré-estabelecido. Então nós vamos comentar um pouco sobre o que são os Abraham Accords, ou que nós já comentamos com um pouco mais de profundidade em um dos vídeos anteriores, que fala sobre as relações Israel e Marrocos. Nós vamos conversar sobre reuniões não oficiais entre autoridades israelenses e emiradenses pré-acordo de paz, que são os Abraham Accords, cooperação militar anterior aos Abraham Accords, autoridades israelenses que visitaram, em missão oficial de Estado, os Emirados Árabes Unidos antes dos acordos, e também cooperação em saúde no período da pandemia do coronavírus, antes dos acordos de paz, dos Abraham Accords. E vamos concluir o vídeo com algumas considerações finais. Que foram os Abraham Accords para Israel e Emirados Árabes Unidos? Foi um acordo de paz anunciado no dia 13 de agosto de 2020, de paz e de reconhecimento por parte dos Emirados Árabes Unidos do Estado de Israel, e foi um acordo que teve mediação da administração do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Então foi a diplomacia durante o governo Trump que intermediou esses acordos e teve um resultado final, que foi o selamento das relações diplomáticas, o selo das relações diplomáticas. Desses acordos, a concessão do lado de Israel foi recuar de sua meta de anexar territórios palestinos na região da Cisjordânia e também no Vale do Jordão. Tanto que, agora, nesse mês de setembro de 2021, o embaixador dos Emirados Árabes Unidos nos Estados Unidos, o Youssef Al-Otaiba, ele comentou que se os Emirados Árabes não tivessem firmado os acordos, Israel provavelmente teria anexado parte dos territórios palestinos. A solução dos dois estados estaria morta. Isso foi o que o Otaiba disse. E ele continuou. Ele comentou que essa foi provavelmente a maior concessão que foi alcançada para a causa palestina nos últimos 25 anos. Agora, sobre a possibilidade
de dois estados, uma solução para dois estados, o governo israelense já se posicionou e comentou que essa é uma opção que não está, no momento, sobre a mesa. Então fica aí a palavra do Otaíba, a palavra do governo de Israel. Os Emirados Árabes se tornaram o primeiro país da Península Arábica a estabelecer relações diplomáticas plenas com Israel. Plenas porque Oman ele já costurou relações comerciais não oficiais com Israel no período 1994-2000, durante 6 anos, e o acordo, essas relações elas foram finalizadas após a segunda intifada palestina, nos anos 2000. Então, em respeito aos palestinos, Oman resolveu selar, cortar essas relações que ainda eram não oficiais. E o Catar também já teve comércio não oficial e relações diplomáticas também não oficiais com Israel no período dos anos de 1996 e 2009. Essas relações elas ocorreram até a chamada Operação Chumbo Fundido, que foi uma ofensiva militar israelense contra a faixa de Gaza, contra grupos paramilitares palestinos, no final de dezembro de 2008, no final de dezembro até o início ali de janeiro de 2009. E aí as relações entre os dois países foram suspensas. Antes dos acordos, os líderes de ambas as nações também já haviam se encontrado. Se encontrado, inclusive, por mais de uma vez em reuniões não oficiais. O primeiro exemplo disso foi quando o ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também conhecido como Bibi, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos em um quarto de hotel em Nova York. O ministro emiradense era o Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Foi durante uma reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas. Os dois se encontraram para discutir questões relacionadas ao programa nuclear do Irã e à situação da Palestina. O embaixador dos Emirados Árabes em Washington, o Youssef Al-Otaiba, nós já comentamos já, né, um pouco mais um pouco antes, ele acompanhou o Bin Zayed nessa reunião. Esteve junto com o Bin Zayed. Foi no ano de 2012, setembro de 2012. Em dezembro de 2012, o próprio Al-Otaiba chegou a demonstrar interesse no desempenho do sistema Iron Dome israelense, que é o sistema de defesa antimísseis. E até contratou o pai da defesa de mísseis israelense, o Uzi Rubin. Contatou, mas pelo que tudo indica, não foi um contato pessoal, e sim um contato à distância. Em dezembro de 2018, alguns oficiais da inteligência dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita, do Bahrein, do Egito e de Israel se reuniram de forma secreta, até então, até o momento, em uma capital do Golfo, a gente não sabe qual é a capital, para encontrar meios de marginalizar a influência regional da Turquia e do Irã na região e também para reabilitar a Síria na Liga Árabe, uma vez que a Síria havia sido suspensa da Liga Árabe por ocasião da guerra civil que estourou no país no ano de 2011, no período da Primavera Árabe. Também houve cooperação militar anterior aos Abraham Accords. Em agosto de 2016, as forças aéreas de Israel e Emirados Árabes Unidos se juntaram às forças aéreas dos Estados Unidos, Espanha e Paquistão no exercício Red Flag, que ocorreu em território americano. E desde 2017, as forças aéreas de Israel e dos Emirados Árabes, elas participam em conjunto
do exercício Iniorros da Força Aérea Grega. Aqui do lado direito a gente tem a imagem, o símbolo do exercício conduzido pela Força Aérea Grega, do Iniorros 2017, e nós vemos ali a bandeira dos dois países, Israel e Emirados Árabes Unidos, antes das relações serem assumidas oficialmente em 2020. Parece também que o Exército Nacional da Líbia, comandado por Khalifa Haftar, estaria supostamente recebendo armamento de Israel por intermédio dos Emirados Árabes. E Israel e Emirados Árabes foram apontados como parceiros na criação de instalações militares e de inteligência na ilha de Socotra. É uma ilha no sul do Iêmen, no Golfo de Aden, e ela é pertencente ao Iêmen. E detalhe, estariam criando instalações militares de inteligência sem a aprovação do Iêmen. Os Emirados Árabes Unidos de Israel também chegaram a fornecer assistência militar às Forças Armadas egípcias no combate contra milícias jihadistas na Península do Sinai. Houve também casos, antes dos acordos, de autoridades de Israel visitando os Emirados Árabes Unidos. Aqui nós vemos duas imagens. A primeira imagem do lado esquerdo foi na ocasião da ex-ministra da Cultura de Esportes de Israel, a Miri Regev, que atualmente é ministra dos Transportes de Israel. Ela foi até Abu Dhabi em setembro de 2018, durante uma visita não oficial de Estado, e ela chegou a acompanhar a etapa de Abu Dhabi do Grande Slam de Judô, uma ocasião que o atleta israelense venceu, a gente vê ele com a medalha de ouro no peito, a bandeira de Israel no kimono, e foi talvez uma das primeiras vezes, ou a primeira vez, em que o hino de Israel foi entoado em um país da Península Arábica, em um país árabe do Golfo. E também em setembro de 2018, o ex-ministro de Comunicações de Israel, Ayub Kara, ele participou de uma conferência de telecomunicações em Dubai. Houve também a instalação de uma missão diplomática de Israel nos Emirados Árabes Unidos para atender reuniões da Agência Internacional de Energia Renovável. Uma agência que foi criada em 2009, cuja sede é Abu Dhabi, mais especificamente na cidade sustentável, a Masdar City. O que é interessante aqui é o posicionamento dos Emirados Árabes, que chegaram a se manifestar dizendo que o país, os Emirados Árabes, não poderiam impedir uma missão diplomática estrangeira de se estabelecer em uma organização internacional, em seu território. Ou seja, isso em 2015, antes das relações serem estabelecidas formalmente em 2020, 5 anos antes. E o posicionamento do governo emiradense foi que, tudo bem, pode vir aqui uma representação de Israel, porque eles não estão representando junto ao país. Eles estão representando Israel junto à Agência Internacional de Energia Renovável. E pouco antes do fechamento das relações, em agosto de 2020, houve também cooperação em saúde durante a pandemia de Covid-19. Então, os Emirados Árabes Unidos, em maio de 2020, eles chegaram a enviar um avião de carga com suprimentos médicos para apoiar a população da Palestina na luta contra a pandemia. E a autoridade palestina, por motivos internos, escolheu recusar a ajuda porque o avião pousou no aeroporto israelense, o aeroporto Ben Gurion. E a logística foi planejada com as autoridades israelenses e não com as autoridades palestinas. Então eles mandaram
retornar a carga. Em 9 de junho de 2020, mais uma vez, os Emirados Árabes Unidos enviaram ajuda humanitária para a Palestina e, mais uma vez, a ajuda foi negada pela autoridade palestina. Então, nas minhas considerações finais, eu chego a concluir que as relações diplomáticas entre Israel e os Emirados Árabes não foram algo novo. Respondendo à questão lá do início, não foi algo novo. Esses dois países já mantêm relações não oficiais desde pelo menos o início da década de 2010 e até antes. Mas o que nós vimos aqui no vídeo foi que desde o início da década de 2010, em torno de 2011, 2012, eles já possuem relações avançadas. E diante dos exemplos aqui citados sobre as relações pré-existentes, é possível afirmar que o acordo de paz entre os Emirados Árabes Unidos e Israel foi um passo natural para os dois países, mesmo que antes do esperado, já que ainda não foi encontrada uma solução conclusiva para a questão da Palestina. Aqui eu encerro essa apresentação, agradeço a todos que ficaram até aqui no vídeo, muito obrigado. Quem gostou do vídeo pode dar um like, quem não gostou pode deixar um dislike. Quem quiser fazer algum comentário de algo que eu possa ter deixado passar, algo que eu não esmiucei muito bem, não detalhei, pode também deixar seu comentário. Quem quiser compartilhar também, seja muito bem-vindo. Muito obrigado a todos e até a próxima sexta-feira. Nos vemos lá.